Porque assim, é como a irmã Cláudia disse, a gente pode se preparar, fazer workshop, curso de preparação, tantas coisas, mas sempre a oportunidade, ela sempre vai nos deixar nervoso. Porque é um compromisso a gente estar aqui para falar do amor de Deus, né? Para falar até mesmo do seu próprio testemunho de vida, porque como foi, eles estudaram hoje sobre o julgamento. Para eu falar sobre o meu testemunho de vida, eu tenho que viver mesmo para que eu não seja julgada. Então, assim, usar a tribuna aqui, usar o público para falar, não é fácil. Mas eu confesso à igreja que desde ontem à noite, eu venho com essa coisa assim, sabe, se me desse a oportunidade amanhã, eu queria pregar, mas eu não sei pregar, e fica aquela briga, né? Eu digo, não, mas amanhã é grupo de missão. E peguei ainda um caderninho, fiz ainda anotar as coisas, aí fui deles orando, não preparei nada. E quando eu chegar em Cristo, estou dizendo, tu quem vai dar a palavra eu digo, não, pô, Deus me livre. Mas graças a Deus, Cristo eu nem posso, até porque eu estou de salto, eu não posso nem usar salto, mas não consigo ficar muito tempo em pé. Mas eu confesso para a igreja que veio uma palavra ardente em meu coração, que fala lá de Paulo e Silas, quando eles estavam ali na prisão. Está lá no capítulo, eu quero deixar para a meditação da igreja, né? Irei falar aqui que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estava ali no sítio, chamaram a gente para passar o dia ali, e a gente foi lá para sítio da minha amiga José, passamos o dia ali. E foi muito bom com os irmãos ali, eu fiquei com uma turma de irmãs, como eu gosto sempre de ficar, e a gente ali se alegrou, ouvindo os testemunhos, eu contando também. A irmã chorou, foi muito lindo, porque foi um momento que Deus preparou. Depois eu até disse para elas, mulher, hoje vai ter culto de missão, era para eu ter preparado alguma coisa e não preparei nada, mas eu creio que hoje eu não vou ter nenhuma oportunidade. Mas essa palavra vem ardendo em meu coração desde ontem. E eu vou deixar aqui, a igreja conhece muito bem, mas eu vou deixar aqui para a meditação da igreja, depois eu vou cantar um hino. Aquilo que Deus, Ele assim me conceda que eu fale nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou tua serva e só preciso da tua misericórdia para que o Senhor venha me usar como canal de bênção. Vamos meditar aqui no capítulo 16 de Atos, no versículo 14. Atos, capítulo 16, versículo 14, que vai nos dizer assim: uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Amém?
Versículo 25 diz: mais perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? A gente vê aqui uma história muito maravilhosa, tem tudo a ver com o nosso culto de hoje, e falar a respeito de missão. Paulo estava em uma de suas viagens, e ele convidou Silas e convidou Timóteo também para fazer esta viagem com ele. Sempre ele estava em suas viagens anunciando o Evangelho de Jesus. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido por causa do Evangelho do Senhor. E com nós não é diferente. Quando nós estamos anunciando as boas novas de salvação, as pessoas começam a nos perseguir. Quando você chega em algum canto, que você mostra que você realmente tem Jesus no seu coração, que você mostra que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho da salvação, você já causa um impacto com aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. E o que aconteceu aqui nesses versículos que eu acabei de ler, nos diz aqui que Paulo estava anunciando o Evangelho e Lídia estava atenta, ouvindo aquelas palavras. Lídia já era crente e ela já estava, era uma mulher vendedora de púrpura, mas ela ficou atenta, porque quando nós vemos assim uma pessoa que tem Jesus mesmo e começa a falar de Jesus, a nossa vontade é de ouvir cada vez mais. Quanto mais a gente escuta, mais dá vontade. E Lídia foi essa pessoa. Eu creio que ela ficou encantada com a ministração que estava saindo da boca de Paulo naquele momento, a ponto que ela chegou a convidá-lo para que ele se hospedasse em sua casa. E a Bíblia nos diz que Paulo ele ficou um pouco constrangido, mas aceitou o convite. Mas por que este convite? Porque Deus queria usar Paulo para fazer ainda uma grande obra na vida de uma jovem que dava lucro para o pessoal naquela cidade, que eram as pessoas importantes, e nos diz aqui que ela trazia grandes lucros, porque ela tinha espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Não era Espírito Santo de Deus o que habita em nós. Era espírito de adivinhação que não provém de Deus e sim do inimigo. Aleluia! E nos diz a Bíblia que aquela jovem começou a passar todos os dias e a dizer: esses são verdadeiros homens de Deus. Eles anunciam a salvação. Ali ela estava dizendo, porque ela viu que aquele homem era diferente. Quando a gente começa a ler aí as epístolas de Paulo, de Atos, de Coríntios, de tudo, quando a gente começa a ver os testemunhos de Paulo, o que Deus fez na vida de Paulo, de Silas e de tantos outros, a gente começa a ver, irmãos, que foi coisa grande. Aleluia! E não tem como não dizer que não era homem usado por Deus, porque eram diferentes. Aleluia! Aonde aqueles homens estavam, milagres aconteciam. Certo dia Paulo ia entrando dentro da sinagoga, estava um homem pedindo esmola. E ele passou muitos anos pedindo esmola na porta daquela igreja. E as pessoas que entravam naquele templo, naquela sinagoga, como nos diz a palavra, elas colocavam ali uma pratinha, ele era cego, né? E era de costume ele estar ali à porta todos os dias. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde ela chega, aonde ela passa, ela faz a diferença. Nos diz a palavra que quando aquele homem se aproxima de Paulo e pede uma esmola, ele olha para dentro dos olhos daquele homem e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! Aleluia! E naquela mesma hora, aquele homem, ele
Nos diz a palavra que quando ela começa a falar essas coisas, Paulo começou a ficar perturbado. Porque Paulo, ele sentiu que ali não era de Deus. Que aquela jovem estava dizendo aquelas coisas, mas não era de Deus. Outro dia, quando nós estávamos lá no Catolé, de onde nós viemos para cá, para Santana do Seridó, tinha uma senhorinha, não vou dizer o nome dela não, mas tinha uma senhorinha, ela e duas filhas, que elas eram gêmeas. Isso é testemunho, faz parte de missões. Por isso que eu gosto de ser chamada missionária prima. Porque quem faz missão não é só quem está lá no Uruguai, quem está no Paraguai, quem está na África, né? Assim não cabe. Nós mesmo fazemos missões aqui dentro de Santana do Seridó. Até porque Jesus disse que a gente tem que começar em Jerusalém. Tem que começar dentro da nossa casa. Aleluia! E quando nós estávamos ali, tinha uma senhorinha que ela morava muito distante e ela só tinha os cultos de Santa Ceia. E era difícil ela vir, porque ela achava que incomodava o pastor para ir buscar. E as meninas dela também eram muito tímidas. E eu sempre dizia, olha, para nós é um prazer vir buscar vocês aqui, para vocês estarem cultuando conosco. Não só na Santa Ceia, mas todos os cultos que vocês quiserem, a gente vem buscar. Mas certo dia, essa senhorinha foi lá em casa pela manhã. E ela conversando comigo, começou a conversar um pouquinho. Eu senti que tem uma coisa diferente naquela irmã. Veja bem, uma irmã antiga, crente antiga, viu? Porque nem todos que estão dentro da casa de Deus estão cheios de Deus. Às vezes não estão reconhecendo o Pai como Pai, como foi louvado aqui nesta noite. Que Ele quer intimidade. Ele não quer religiosidade. Ele quer de nós o quê? Intimidade. Aleluia! E crente que tem intimidade com Deus, ele conhece as artimanhas do inimigo. E quando aquela irmã conversou comigo um pouquinho, depois o filho dela chegou, levou ela, eu conversei com meu esposo, digo, eu vou chamar a irmã, dirigente do centro de oração, vamos jejuar. E tem uma coisa, eu vou lá nem que seja a pé, mas eu vou fazer oração naquela velha. Ela era bem velhinha, eu vou usar a expressão velha, ela era bem velhinha, mas também eu sou da expressão velha, com carinho e com amor. Não é desse sentido, até porque também eu já estou muito idosa. Mas veja bem, aí eu cheguei e falei assim, irmã Leide, a irmã foi lá em casa, conversou comigo, mas irmã Leide, eu senti algo tão estranho naquela mulher. Mas se foi, irmã, eu disse foi. Agora sim, irmã Leide, como você está aqui, não me fale nada sobre ela. Eu só quero que a gente faça um jejum, uma semana de jejum e oração, para nós ir fazer uma visita na casa dela. Irmã Leide disse, está certo, irmã Bíblia, porque irmã Leide era uma mulher de Deus, uma mulher que orava, jejuava, vivia no monte. Todas as segundas-feiras eu estava no monte com ela, de 5 às 6:30 da tardezinha, buscando a Deus. E era muito bom. Veja bem, nos consagramos e fomos à casa daquela mulher. Na mesma semana, irmã Leide recebeu as filhas dela que tinham chegado em São Paulo, que era outra mulher de Deus também. Aí ela foi e disse, Alessandra, irmã Prima, a gente está numa campanha, tu quer ir com a gente? Ela disse, vamos. E eu nunca tinha entrado na casa dessa irmã. A gente só chegava no carro, ela já estava esperando para entrar, e a gente nunca entrava. Era porque ela não queria nos dar acesso a entrar na casa dela. Eu até tentei, mas só cheguei até o portão da área, mas entrar na sala não consegui, porque a gente conhece quando a pessoa quer que a gente entre e quando não quer. Então, a gente foi fazer essa visita. E nesta visita, quando eu cheguei bem perto, aí estava um bocado de pé de planta, porque tem feiticeiro. Aí estava um bocado de planta, eu amo plantas, mas deixa bem as plantas que você coloca na sua casa, se não é seguindo as coisas do mundo aí do mundo. E da entrada da área até chegar na sala, mesmo que planta comigo, ninguém pode. Aí eu já achei estranho, porque a irmã Leide olhou para mim, aí apontou para as plantas. Eu não conheço planta pelo
Irmã Alessandra foi entrando e já foi clamando o sangue de Jesus. Quando ela clamou o sangue de Jesus, ela disse: nessa casa corre o sangue de Jesus nos 4 cantos. Com essa casa você não pode, porque tem sangue. Tem o sangue de Jesus. Com esta casa você não pode, Satanás. Irmã Leide disse: irmã, tu conhece essa planta? Eu digo: não. Ela disse: é a tal da planta que o Senhor usa, que é comigo, ninguém pode. Aí eu fiquei, aí eu digo: Jesus tem misericórdia. E aquela irmã estava guardando aquelas plantas para proteger a casa dela. Oh Jesus, se não for o Senhor que nos guarda a nossa casa e com vigia, um sentinela, já diz a palavra do Senhor. E ali nós entramos. Aí eu disse: irmã, nós sentimos de vir fazer uma oração na sua casa. E ela não queria que a gente entrasse. Aí eu disse: chama as suas filhas. Aí uma estava trancada no quarto, não queria sair. Eu disse: nós só vamos orar quando elas chegarem. Aí eu fui me aproximando. Eu digo: eu vou lá buscar ela. Eu fui lá dentro, buraquei, casa bem grande, dessas casas de sítio. Cheguei lá, eu digo: vem aqui para a sala. A gente veio só fazer uma oração aqui especial com vocês. Aí a irmã Alessandra começou a orar, a irmã Leide também. E lá Deus começou a trabalhar de uma forma muito grande. E quando eu olhei para as plantas, estava tudo murcho, irmã Edmilson. Tinha murchado tudo. E você lembra, Jesus, desse testemunho? Foi coisa grande que Deus fez na casa dessa mulher. Quando nós começamos a orar, aquela velhinha, com um espírito meio enganador, começou a falar em mistério. Eu olhei para a irmã Leide e disse: ele está aqui. Ela disse: está, irmã Leide. Ele não nos engana. Eu disse: vamos clamar para ele correr agora. E aquela velhinha começou a falar uma língua que era terrível. Uma coisa muito terrível mesmo. Eu olhei para a irmã Leide e disse: irmã Leide vai vir para o meu lado. Não terminando eu dizer, aquela velha veio colocar a mão na minha cabeça. E quando ela colocou a mão na minha cabeça, de Satanás, em mim você não toca. Aleluia! Em mim você não toca, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. E aquela mulher voltou para trás e ficou parada, sem acreditar. Ela ficou olhando para mim. Irmã Leide começou a clamar o sangue de Jesus, o pastor também. Quando nós começamos a orar, aleluia, o Espírito Santo de Deus nos inquietou a tomar toda aquela casa. E dentro daquela casa, creia, acredite, até a imagem de escultura tinha, aleluia, mas era crente, estava tomando Santa Ceia, aleluia, estava vindo à casa do Senhor, mas não estava liberta. E crente precisa ser liberto, precisa ser transformado, precisa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, você não vai ter autoridade para expulsar os demônios que lhe confrontou. Aleluia! Esse demônio que estava nessa jovem confrontou a Paulo, a Silas, Timóteo. Esses são verdadeiros homens de Deus. E olha que as filhas daquela mulher, elas diziam: irmã Tina, eu admiro demais você. Mas aquelas meninas estavam no quarto dela com imagens guardadas. Meu Deus, tenha misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Duas jovens oprimidas, no sítio isolado, trancado, dizendo que era crente. Aleluia! Mas adorando a deuses diferentes. Aonde Jesus disse que nem a nenhum outro Deus se prostrarás, nem adorarás, somente ao Senhor teu Deus. Aquele que fez o céu, que fez a terra e que nos criou para adorá-lo. Aleluia! Para isso ele nos criou, para adorá-lo dia e noite. Aleluia! E nos diz a palavra que quando Paulo expulsou aquele demônio daquela jovem, aquele espírito de adivinhação, aqueles homens, os magistrados, aqueles homens importantes, porque ela trazia lucros. Era tipo você visitar um cartomante e ali trazia lucro para aqueles homens. E eles ficaram perturbados. Levaram Paulo e Silas, levaram aos magistrados e disseram: esses estão perturbando os nossos costumes. Aleluia! Os costumes, porque nós somos romanos. E eles estão trazendo
consultaram lá os povos e todos gritaram: prende, açoita. Fazer missão é isso, é ser açoitado. Você pensa que quando nós saímos da casa daquela jovem, daquela senhorinha, foi tudo a mil maravilha? Ali a gente confrontou o reino do inferno. Nós passamos uma luta tão tremenda que só Jesus sabe. Mas Jesus nos deu vitória. Grande foi a vitória daquela jovem foi liberta, daquela mãe, estão lá servindo a Deus para a glória do nome do nosso Deus. Foram transformadas, se converteram verdadeiramente naquele dia, aceitaram Jesus naquele dia, mas fazia anos que caminhavam para a casa de Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando, mas nós estamos precisando de libertação. E Jesus sabe qual é a libertação que eu preciso, irmão. Jesus sabe qual é a área que eu preciso de uma libertação. Jesus sabe qual é a área da sua vida que você está precisando ser liberto, para Ele fazer a boa obra, para Ele completar a boa obra. Aleluia! Jesus está falando aqui nesta noite. Jesus está falando desde o começo do culto. Eu tenho sentido a presença dEle neste lugar. Aleluia! Aleluia! Quando nós chegamos em casa, irmã Leida adoeceu. Na verdade, quando ela entrou no carro da gente e a filha dela, elas começaram a vomitar e deu uma dor de cabeça grande. O inimigo furioso. Cheguei na casa da irmã Leida e deixei elas em casa. Fizemos uma oração, ungimos a irmã Leida, a irmã Alessandra também estava muito mal. Irmã, você está bem? Estou, mas está muito mal. Mas eu não podia dizer para elas, para não se preocuparem também. Cheguei em casa, a pressão estava tão alta. O diabo quer que eu parasse, eu disse: Satanás, eu vejo meus até eu só vou parar no grande arrebatamento da igreja. Olha! E tem uma coisa, eu vou parar, porque nós não vimos para ficar aqui na terra. Porque lá no céu eu vou continuar adorando. Vai ser o maior prazer estar lá dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tu reservaste este lindo céu para que eu possa estar aqui desfrutando. Aleluia! Meu esposo orou, me ungiu. Tomei remédio, fui dormir. Depois acordei bem. Para a glória de Deus. Paulo foi açoitado, apanhou. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Eu creio não que eles estão doendo. Eu creio que eles conversaram entre eles. Mas Paulo e Silas, tinha até um louvor que a gente ensaiou ontem. E eles conversando. Eu acredito que na conversa deles, eles diziam: qual mal nós fizemos? Eles conversando entre si, né? Apenas libertamos uma jovem do espírito terrível que estava naquela jovem. Chegar aqui e acontecer isso conosco. O evangelho é esse, é ser açoitado mesmo. É ser açoitado, é ser confrontado, é você estar preparado. É estar preparado. Aleluia! Para o nome de Jesus ser glorificado através da sua vida. Mas nos diz a Bíblia que mesmo açoitado, mesmo tendo apanhado tanto, porque aqueles homens quando batiam, eles não tinham dor. O maior exemplo nós temos com Jesus. Jesus, quando desceu do seu trono de glória, Jesus olhou para o céu, lá para a terra. Ele viu que a terra estava mal, indo de mal a pior. O pecado já estava fedendo nas narinas de Deus. Ele procurou uma pessoa e não tinha ninguém justo que não vivesse julgando a vida alheia, que não vivesse provocando, né, Paulo? Que não vivia bebendo. Não é assim, né, Deus? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em caminho da perfeição, que é Jesus de Nazaré. Mas nos diz assim, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. O pecado estava acabando com a humanidade. Jesus se dispôs ao seu trono de glória. Ele disse: eu mesmo. Aleluia! Aleluia!
que Jesus fez aqui na terra. Curou coxo, curou cego, curou leprosos. Aleluia. Ressuscitou a filha de Jair. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Estava ministrando à beira do mar. Uma grande multidão ouvindo ele falar. Tinha todos escutando Jesus falar. Quando foi anoitecer, Jesus disse: não posso despedir esse povo com fome. E agora? E um jovem lá preparado. Ele só tem 2 peixes, tem um pão aqui. Aí um dos discípulos: mas o que significa estar uma grande multidão? Jesus disse: traga aqui, porque o nosso Deus, ele é Deus de multiplicação. Ele é Deus que faz milagres na terra. Ele é Deus todo-poderoso. Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Saiu todo mundo dali alimentado. E se nós formos procurar várias passagens na Bíblia dos milagres que Jesus fez, e muitos que não ficou registrado, porque não teve como registrar em todos aqui na Bíblia. Por que não falar da mulher cananeia, que chegou a dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela poderia ter dito: Jesus, tenha misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada. Mas demônio não vai escutar a voz de Jesus. Aquela mulher, usando sabedoria, e disse: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia! Oh, glória! E Jesus ouviu aquela mulher, e a sua filha foi liberta daqueles demônios que estavam perturbando. Por que não falar de um jovem que estava tão perturbado, que uma hora se jogava dentro de água, outra hora se jogava no fogo, outra hora estava nos cemitérios, comendo defunto. Ah, Jesus todo perturbado. Aí Jesus chega, o demônio não aguenta a presença de Jesus, e ele disse: para que tu vieste? Para que vieste para me atormentar? Aí Jesus disse: sai dessa vida. Sai agora! E saiu aquele jovem, foi liberto. Crente precisa ser liberto. Aleluia! Agora precisa você pedir a Jesus, clamar por Jesus de Nazaré. Jesus, faz sua obra na minha vida. Às vezes a gente tem alguém que diz: sabe, é porque eu vivo doente, eu estou endemoniado. Não, irmão, demônio não é doença. Doença não significa ser demônio, não. Nem sempre doença é demônio. Posso assim, eu vivi endemoniada, mas eu sou uma mulher de Deus. O demônio não tem poder sobre mim, não. Eu expulso ele. Esses dias ele entrou no meu quarto, quis me confrontar e expulsei ele, saiu de retirada. Aleluia! Eu voltei na classe de jovens. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos deu autoridade para expulsar demônio. A enfermidade, ela pode até nos acometer. Todos nós estamos sujeitos a ter enfermidades. Agora, nós não podemos nos acomodar com a doença. Nós temos um Deus que ele é o médico dos médicos, que ele cura qualquer enfermidade. Ele cura câncer, ele cura lepra, que hoje é hanseníase, ele cura depressão, ele cura AIDS. Basta você ter fé e clamar a Jesus de Nazaré. Quando eles estavam ali presos, tristes um pouco, eu creio que eles estavam um pouco tristes e ao mesmo tempo alegres, porque Deus tinha usado eles para fazer uma grande obra na vida daquela jovem. Começaram a louvar, porque é assim, quando a prova rocha, tem coisa melhor do que louvar, não, viu? Oh, meu Deus, é bom demais. Eu amava quando eu tinha uma caixa de som amplificada bem potente. Eu fiz doação para a igreja, que eu botava assim no último volume, Samuel. Eu canto bem baixinho, né? Imagina aí. Mas eu amava, confrontava o diabo, queria me derrubar. Parece que no dia que eu conhecia massa batida, que ele dizia assim: hoje, hoje não levanta da cama, não. Aí eu levantava, fazia cafezinho, água, já ligava a caixa de som, pegava meu microfone e uma coisa. Não tinha
Tinha lá Pedro, cá não, que eu não quero nada com ele, lá Pedro, que chegasse perto da minha casa. Porque ele não tem essa permissão, não. Nós não podemos deixar Satanás cirandar com a nossa vida. Porque Deus ele nos tem essa autoridade para isso. Quando eles estavam lá presos, eles começaram a louvar. Começaram a orar. E de repente eles começaram a sentir uma alegria diferente. O Espírito Santo começou a visitar aquele lugar. Começou a visitar aqueles homens. E quando pensa que não, estavam as cadeias todas abertas. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você não foi feito para ser encadeado com correntes de Satanás, não. Você foi feito para ser livre, para adorar a Deus com liberdade, para sair aos quatro cantos de Santana do Senhor, dizendo: olha, eu vivi assim, mas no dia que eu me decidi a louvar Jesus, a orar mais, a buscar mais a Ele, a ter mais intimidade com Ele me libertou. Ele fez uma grande obra. E as pessoas vão vendo e vão dizendo: verdade, fulano está mudado mesmo. Meu Deus, o que houve? O Espírito Santo de Deus fica melhor na vida da pessoa. E o mundo precisa ver isso em mim e precisa ver isso em você, no ministério, no pastor. Ou você acha que porque é pastor não precisa? Aí é que precisa. Porque é esposa de pastor não precisa. Precisa. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. E quando chegar pessoas aqui endemoniadas, a gente tem a autoridade de Deus. Não ficar sentado na cadeira de perna cruzada de madame, esperando que os outros vá lá e expulsar. Se levanta do seu canto e tem a autoridade de Deus. Deus te deu essa autoridade. Aleluia. Basta você ter intimidade, buscar mais a Deus, ser sensível à voz de Deus, porque Deus faz. Deus ele continua fazendo milagres na terra, salvando, libertando, transformando, porque Ele é Deus, Todo-Poderoso. Aleluia! E não tenha medo das afrontas de Satanás, porque quem tem que bater de retirada é Ele, e não você. Tenha intimidade, busque a Deus, ore a Deus. Tem um livro que diz: ore mais, jejue mais. É isso, é o segredo. É orar mais, é jejuar, é buscar mais, e você vai sair vencedor e vencedora